Olá pessoas, a aula de hoje é circuitos elétricos. Tá? Vamos falar sobre circuitos simples. O que a gente entende por circuito simples? Circuito composto por basicamente dois elementos, né? Uma fonte de tensão, uma pilha, e um resistor, ou um elemento resistivo, no caso aqui a lâmpada. O interruptor ele é opcional, às vezes ele aparece, às vezes não aparece, mas quando a gente fala de circuito simples, é basicamente uma fonte de tensão e um resistor. Tá? Mas em geral ele vai vir na forma de esquema. Tá? Mas não se preocupem que nos esquemas eles vão estar sempre identificados. Então nesse caso aqui eu tenho o símbolo de uma lâmpada, se for um resistor vai estar o símbolo do resistor aqui e vai estar dito que é um resistor. O resistor pode ser simbolizado por um retângulo ou um zigue-zague, vocês já devem ter visto isso. O interruptor, se ele estiver desconectado aqui, um desses terminais é um interruptor aberto, né? Ou seja, não está circulando corrente, nesse caso aqui ele está fechado. E aqui a representação do gerador, barras paralelas e uma barra maior do que a outra. Como eu peguei esse desenho aqui no repositório da internet e tal, então eu tenho um pequeno engano aqui. Tá? Não se aflijam com isso. A pilha, nesse caso aqui, ela está representada com o polo negativo para a esquerda e o positivo para a direita. E aqui o polo positivo é o maior, então ele está para a direita, e o negativo está o da esquerda. Tá? Então está invertido aqui, mas relevem aí, porque senão eu teria que refazer o desenho e ia dar mais trabalho ainda. O que a gente vai fazer aqui? Basicamente aplicar a lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Só que, em geral, a tensão já está indicada no circuito. Tá? E a resistência também. A pergunta no enunciado, num problema, é sobre a corrente elétrica. Então ele dá um circuito e fala assim, qual é a corrente que circula na lâmpada, por exemplo. Aí você isola a corrente nessa fórmula aqui, trabalha com U sobre R. Tá ok? Um outro detalhe é que nem sempre vai vir uma única resistência, uma única lâmpada num circuito simples. Podem vir duas, três, quatro, né? E elas podem estar associadas basicamente de duas formas. Elas podem estar associadas em série ou em paralelo. Então vamos ver, primeiro caso, associação em série. Tá? Então eu tenho aqui dois terminais, A e B. Vocês reparem que eu botei agora resistores. Tá? Aqui eu tenho três resistores ligados em série. Então, tenho um resistor ligado no outro, tá? Em sequência. Então, o resistor 1 está ligado no terminal A, mas eu não tenho uma ligação direta do 1 ao terminal B. Eu tenho que passar pelo 2, tenho que passar pelo 3. O que acontece aqui? Se uma corrente elétrica vem aqui pelo terminal A e passa pelo resistor 1, ela obrigatoriamente tem que seguir para o 2 e para o 3. Então, o que tem de especial na associação em série? A corrente é igual para todos eles. Tá? Então, aqui, ó, dado uma tensão entre A e B, uma diferença de potencial entre esses dois terminais, eu vou ter uma corrente que passa pelos três resistores. Como a corrente é igual para todo mundo, quando a corrente passa por um resistor, parte da energia transportada pela corrente se transforma em calor. Então, a corrente elétrica ela perde energia quando passa por um resistor. A componente da fórmula que é associada à energia transportada pela carga elétrica dentro da corrente é justamente a tensão, a DTP, a diferença de potencial. Então, a gente vai dizer que quando a corrente passa pelo resistor, a gente tem uma queda de potencial. Então, ela vai deixar parte da energia dela no resistor 1, parte no resistor 2, parte no resistor 3. Então, eu vou ter essa tensão aqui entre os terminais A e B distribuídos pelos resistores. A título de exemplo, se eu tenho uma tensão aqui de 12 volts e eu tenho resistores iguais, nesse caso de resistores iguais, eu vou ter 4 volts para cada um. 3 vezes 4, 12.
né? Então, se os resistores forem iguais e aqui for 12, eu tenho uma divisão equivalente aqui. Se os resistores forem de valores diferentes, eu calculo a tensão em cada um deles. Como? Obedecendo a lei de Ohm para cada um deles. Está aqui, ó. A tensão no resistor 1 é a resistência 1 vezes a corrente. Tensão no resistor 2, resistência 2 vezes corrente. Tensão no resistor 3, resistência 3 vezes corrente. Tá? A regra de ouro aqui é essa. Já que a corrente é igual para todo mundo, a tensão entre os terminais A e B tem que ser igual à soma das tensões em cada resistor. Tá? Um conceito muito importante quando a gente tem esse caso aqui de associação de resistores é o conceito de resistência equivalente. Tá? Aí a ideia aqui é a seguinte, eu vou só falar do conceito de resistência equivalente. Depois a gente trata das fórmulas. Tá? Então, a resistência equivalente é o seguinte, pense, se eu pudesse substituir essas três resistências por uma só. Tá? Essas três aqui, ó, se eu pudesse substituir elas por uma só equivalente à função que elas fazem nesse circuito, que valor essa resistência teria? Essa resistência teria o valor da soma das outras três resistências. Simples assim. Tá? De onde vem essa fórmula? Depois, se vocês quiserem, eu faço a demonstração. Mas, por enquanto, entendo dessa forma. Se eu pudesse substituir esses três resistores por um só, que valor essa resistência teria? A soma das três resistências que estão associadas em série. Tá? Eu falei para vocês que tem duas maneiras de associar resistores, em série ou em paralelo. Então aqui, qual é a característica da associação em paralelo? Eu tenho resistores ligados nos mesmos terminais. Então se vocês acompanharem aqui, o resistor 1, ele está ligado ao terminal A e ao terminal B. O resistor 2 está ligado ao A e ao B. O resistor 3 está ligado ao A e ao B. Então eles estão ligados de forma independente aos terminais. Se eu bloquear, por exemplo, um dos resistores, os outros dois continuam na sua função. Vai passar corrente por eles. Tá? Então, o que tem de especial na associação em paralela? A tensão, ou a DDP, é a mesma para todos os resistores. Tá? Então, aqui, ó, a tensão diferente da associação em série, que a tensão é dividida, nesse caso, a tensão é a mesma. Ora, se a tensão é a mesma, o que vai ser dividida? A corrente. Então, quando a corrente elétrica chegar nesse ponto aqui, a gente chama esse ponto de nó. Ocorre uma divisão de corrente. Parte da corrente elétrica vai para um resistor, parte vai para o outro, parte vai para o outro. Tá? E tem de interessante aqui, quanto menor a resistência, maior a corrente. Tá? Então a regra aqui vai ser a seguinte, a corrente elétrica que chega aqui no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó. Então a corrente total tem que ser igual à soma das correntes que passam em cada resistor. E como eu vou saber a corrente que passa em cada resistor? De novo, aplica a lei de Ohm, mas nesse caso para calcular a corrente. Então volta lá no primeiro slide, você vai ver essa fórmula que nada mais é do que a lei de Ohm, que eu estou isolando a corrente. Tensão sobre resistência, tensão sobre resistência, tensão sobre resistência. Tá? E o conceito de resistência equivalente? Também existe. O raciocínio é o mesmo. Se eu pudesse substituir essas três resistências aqui por uma só, com a função equivalente a ela nesse ramo do circuito, que valor essa resistência teria? Aí está aqui, a regra é essa. O inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos. Então pensa o seguinte, na associação em série, eu tenho a resistência equivalente como a soma simples das resistências. Na associação em paralelo, eu tenho o inverso da resistência equivalente como a soma dos inversos. Novamente, o objetivo aqui não é ficar trabalhando a matemática nem a demonstração das fórmulas, mas sim apresentar o conceito.
tá? Então, o conceito de hoje é circuito simples, circuito composto por uma fonte de tensão e elementos resistivos, e a associação desses elementos, que podem ser em série ou em paralelo. Tá? Próxima aula a gente trabalha exercícios, ok? Casos especiais. Eu tenho aqui dois casos para vocês. Quando eu tiver somente dois resistores em paralelo, só serve quando eu tenho dois resistores em paralelo. Tá? Aquela fórmula da resistência equivalente pode ser reduzida para essa aqui. Ó. Quando eu tenho dois resistores, a resistência equivalente entre esses dois aqui é o produto pela soma. E se eu tiver resistores iguais? Se eu tenho dois ou mais resistores com o mesmo valor de resistência, a resistência equivalente é o valor da resistência dividido pelo número de resistores. No meu caso aqui eu tenho 3 resistores iguais, o meu N vai ser 3. Se eu tivesse apenas 2, o N seria 2. Se eu tivesse 5 resistores, o N seria 5. Tá? Então são formulazinhas úteis para a gente calcular de maneira mais rápida quando a gente estiver trabalhando com circuitos. Tá? Então a aula de hoje é a apresentação das fórmulas, próxima aula, exercícios. Até mais.